Amém. Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós nos encontramos nessa série de mensagens intitulada Siga Jesus no caminho da felicidade. Siga Jesus no caminho da felicidade. E o texto que você está abrindo aí, ele é muito interessante porque ele vai dizer logo no versículo 1 que muitas multidões cercavam Jesus, mas ele chamou os seus discípulos. Então começou a ensiná-los dizendo felizes. E aí vem uma série de expressões que significam a palavra grega makarios, que quer dizer felizes, bem-aventurados. Veja, a cultura diz para você, impõe para você um caminho da felicidade, mas Jesus chama os seus discípulos e diz: existe um caminho que é o caminho do céu, existe um caminho de felicidade verdadeira, e é esse que eu quero ensinar para vocês. E então, você que segue a Cristo Jesus, você que é um discípulo de Cristo Jesus, tem um caminho diferente do mundo, da cultura sobre felicidade, ok? Então é um caminho contracultural, ok? Então não tente encontrar a felicidade como o mundo diz para você, mas busque a felicidade como Cristo está dizendo para você buscar, amém? Que você possa seguir esse caminho. Hoje eu quero meditar com você sobre 4 princípios para construirmos relacionamentos de paz. 4 princípios para construirmos relacionamentos de paz. O nosso versículo é o versículo 9 do capítulo 5. Ele vem nas bem-aventuranças e agora ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 2 coisas lindas estão nesse versículo: a palavra felicidade, mas também a palavra paz. E essas 2 palavras, com certeza, nós trouxemos nos nossos corações. Elas escaparam do paraíso quando nós fomos expulsos dele. São irmãs gêmeas essas palavras, ok? Elas são inseparáveis. Uma não pode existir sem a outra. Você não tem como separar felicidade de paz. Elas são quase sinônimos, ok? A felicidade sem a paz é como um pássaro sem asas, ou uma flor sem cor, ou abelha sem mel. Ela perde todo o brilho. Não há como ter uma sem a outra, ok? É impossível a existência da paz sem a felicidade e vice-versa. A paz e a felicidade são desejos universais. Se você for em qualquer cultura do mundo, mas se você for a qualquer momento da história da humanidade, está lá a busca pela felicidade e pela paz. Mas quando nós olhamos a realidade do mundo, das culturas, nós vamos ver que, apesar de ser um grande desejo, tanto a felicidade quanto a paz não é uma realidade. Triste isso, porque há uma sede, um desejo, uma busca contínua, mas não se encontra. E quando nós olhamos a realidade, é aí que a gente vai ver que parece que é o oposto que nós estamos como sociedade adquirindo. No século XX houveram mais guerras e elas foram mais mortais do que somadas todas as guerras de todos os milênios passados. Então a gente pensa que vai em caminho na direção da paz, mas parece que estamos indo numa direção completamente oposta. E não apenas essas guerras entre nações, mas hoje nós enfrentamos uma guerra, nós enfrentamos uma ausência de paz, que é uma epidemia, que é a solidão. Ela cresce. Para você ter uma ideia, na Inglaterra estão se levantando ministérios simplesmente para trabalhar no governo, para trabalhar com a questão da solidão
e da depressão. Ela está alcançando, ela está crescendo e não dá nenhum indício de que vai enfraquecer. E isso no mundo ocidental inteiro. Ela avança essa ideia tanto da solidão como da depressão. Nós podemos ver como pais e como família que não apenas está algo distante, mas o empobrecimento e enfraquecimento dos relacionamentos intrafamiliares, do diálogo, de estar junto, de dividir comida, de ter relacionamentos saudáveis dentro de casa. Isso vai se tornando cada vez mais raro. Venderam para a gente uma ideia de que nós brasileiros somos um povo feliz e pacífico. Eu tinha muito essa impressão quando eu era pequeno, que parece que se falava muito disso. Não, o Brasil é um país muito pacífico, o Brasil é um país muito feliz. Mas quando nós olhamos pesquisas sobre essa questão da felicidade no Brasil, nós somos o país mais infeliz e deprimido da América Latina. E estamos em 11º lugar no ranking mundial de tristeza, depressão, solidão, infelicidade. Então parece que inventaram uma história e venderam para a gente. Não, nós somos um país pacífico. O Brasil é o país no mundo que mais tem homicídios no mundo. Em primeiro lugar, 10% de todos os homicídios do mundo são praticados no Brasil. Então a ideia da paz parece que ela está cada vez mais longe, e o nosso país, ele não vai bem, pelo contrário, ele vai de mal a pior nessa direção. Apesar de termos níveis de consumo, de entretenimento, de drogas cada vez maiores no nosso país, e isso cresce no mundo inteiro, mas falando aqui no nosso quintal, a coisa vai avançando. Por exemplo, o consumo de álcool no Brasil aumentou quase 17%, para ser específico, 16,8%. O aumento de consumo de álcool no Brasil, o consumo de cocaína no mundo inteiro cresceu 30%. Você vê um mundo que está em busca de alívio. Os bares e boates estão cheios de almas infelizes em busca de paz. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, deprimida, que está buscando no entretenimento, no consumo e em todas essas coisas um meio de aliviar a dor do seu próprio coração. E o que nós estamos vendo é que isso não está apenas na sociedade, mas isso está dentro das famílias. Os relacionamentos cada vez se enfraquecem mais. Estava lendo ontem um livro, vou até ler esse livro, ele parece bem interessante, não é um livro cristão, fala de uma geração, é assim, um livro bem, de uma expressão bem forte, né? Uma geração de cretinos, falando sobre esse uso e abuso das redes sociais. Você trabalha 8 horas por dia. Sabe quanto tempo um adolescente gasta nas redes sociais, nos dispositivos eletrônicos por dia? 7 horas, um pouco mais de 7 horas. É a média que nós temos no Brasil. Com 15 anos de redes sociais aí, você imagina, são 15 anos de trabalho lançado nas redes sociais. É impressionante a situação que nós estamos vivendo. Um mundo que está cada vez menos a mais conexões externas do que conexões saudáveis dentro da família, relacionamentos. E quando vemos o divórcio cresce, 800.000 abortos são feitos no Brasil por ano, segundo o Ministério da Saúde. 200.000 são legais, mas se estima aí que 800.000 abortos. Como nós estamos falando de paz? Como somos um país pacífico? Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos do príncipe da paz. Deus criou a paz, o diabo e seus filhos as guerras, e as guerras em todos os níveis.
em todos os níveis. Nós precisamos do príncipe da paz. Meus irmãos, o nosso texto diz: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E de fato, Romanos 15:33, Paulo vai dizer: e o Deus da paz seja convosco. Amém. O Deus da paz. A paz parece ser uma marca do próprio Deus, porque Deus, quando cria todas as coisas e viu Deus que tudo era belo, tudo era bom. Então veja esse estado de paz, de harmonia. E o reino de Deus, ele é descrito como essa ausência da violência, a ausência da guerra. O guerreiro, ele vai tomar a espada dele, e a espada dele vai se tornar uma rédea que era usada naquela época para fazer um suco na terra, para fazer um plantio. A roupa, a bota do guerreiro, ela será queimada, não fará-se uso mais da guerra no reino de Deus. Por isso que quando os apóstolos e Pedro quis sacar a espada, Jesus disse: coloca a tua espada na bainha. O reino de Deus não é um reino de violência, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, mais do que nunca nós vemos a necessidade de que o reino de Deus, de que esse Deus que não apenas fez um mundo em paz, e que nós quebramos tudo isso, é o Deus que reconcilia, que cria a paz por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 14: Cristo é a nossa paz. Cristo não tem paz para mim e para você. Cristo não tem paz para o mundo, mas Ele é a própria paz, porque no sangue dEle, na pessoa dEle, na obra dEle na cruz, é que a paz foi feita. O mesmo Deus que cria tudo em paz, depois que quebramos tudo, é Ele que reconstrói a paz. Então Deus é o primeiro pacificador. Por isso que aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. O que significa a palavra pacificador? Literalmente, do grego, aquele que ama a paz e que trabalha pela paz. Não é simplesmente paz no estado, no sentido de que, ok, há um marasmo, né? há um estado de tranquilidade. Não, a ideia do texto é alguém que ama a paz e que intencionalmente trabalha pela paz. E não foi o que Deus fez? Não foi exatamente o que Deus fez? Vendo tudo em ruína, Ele veio e envia seu Filho naquela cruz para produzir a paz, através do seu precioso e eterno sangue. Deus é o pacificador, e Ele nos chama nesse texto a amar a paz e a construir a paz. Obviamente a paz que vem através de Cristo, através do Evangelho de Cristo. Aqui está a verdadeira paz. E o nosso texto começa nessas bem-aventuranças, e aqui está o primeiro passo: é que a paz só é uma realidade para aquele que está em aliança com Deus, aquele que recebeu a paz de Cristo. A minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Veja, Jesus entende e reconhece que o mundo está em busca de paz, mas Ele diz: a minha paz eu dou, e a paz que o Senhor dá, ninguém pode tirar. E o nosso texto começa com essa felicidade daquele que recebeu a paz com Deus. Felizes os miseráveis, ou os pobres, ou os humildes de espírito. São aqueles que nós vimos, aqueles que foram reconciliados com Deus, aqueles que receberam a paz com Deus, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados ou feitos inocentes por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé temos
paz com Deus. Nós queremos às vezes estabelecer paz aqui entre os homens, mas essa paz só se pode obter quando ela é primeira realizada com Deus. Quando os anjos vêm até os pastores anunciando o nascimento de Jesus, eles vão dizer o quê? O que diz a canção deles? Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Veja, Deus constrói essa paz. Às vezes a gente fica olhando a inutilidade, a insignificância, até ridículo aquilo, a ONU, e reunião após reunião, tentando encontrar a paz e acordos e alianças e decretos, e aqueles homens estão lá, pessoas extremamente capazes intelectualmente falando, há dinheiro envolvido, há política envolvida. Eles não conseguem estabelecer paz, um ali discorda, o outro veta, e aquela tensão, e mês atrás mês, e os repórteres e as mídias mundiais falando da insignificância, a impotência da ONU, da Organização Mundial das Nações, que não consegue produzir paz na Ucrânia, entre rússia e ucranianos, na Palestina, Israel, os palestinos, aquela situação toda. Fora as outras guerras, essas são as que estão em voga. Fora as outras guerras que estão acontecendo no mundo. Violências de toda espécie que acontecem no mundo. Violência intrafamiliar, violência contra a criança, contra a mulher, violência no trânsito, violência contra os idosos, a injustiça, são todas formas de violência. É um mundo sem paz, porque perdeu o princípio da paz. O mundo está lutando, o ser humano está lutando há mais de 6.000 anos para obter paz, de todas as formas, e não consegue. Por quê? Porque está em rebelião e em guerra contra Deus. Se não houver a paz entre o ser humano e o seu Criador, jamais haverá paz entre o ser humano e o seu próximo. Você quer paz? Paz na sua família? Então, querido, seja reconciliado com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Se a felicidade está em Deus, bem-aventurados. A paz não pode estar em outro, e nem em outro lugar, a não ser no próprio Deus. Nós precisamos da reconciliação, e aqui está a lição da igreja: sermos pacificadores, sermos aqueles que anunciam a paz entre Deus e os homens, através da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa paz que se obtém por causa do sangue de Jesus, essa paz que começa comigo, porque eu nunca vou ter paz com o meu próximo se eu estou em guerra dentro de mim mesmo, se o meu coração é conflituoso, se a minha alma está cheia de conflitos. Como eu vou ter paz com o outro se a minha alma está em guerra contra Deus? Como eu vou estar em paz com você? A paz, ela nasce em Deus. Ele é o Deus de toda paz, e é nele que obtemos a nossa paz. Não criamos a paz. Parece que ainda não entendemos isso, que nós não fazemos a paz nesse sentido, que ela nasce em Deus, ela vem de Deus. Olha que texto lindo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus fez a paz. Essa palavra reconciliar quer dizer unir inimigos, ok? Nós éramos inimigos de Deus pelo nosso próprio pecado. Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Não fomos nós que queremos paz com Deus, foi Ele que quis a paz conosco. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, do sangue de Cristo na cruz, e agora sim nos deu o ministério
está em 2 Coríntios 5,18. A gente não produz paz e então depois queremos ter paz com Deus. Não. Primeiro você é reconciliado com Deus, depois você desfruta de paz e se torna um pacificador. A ordem é essa. Só que o mundo trabalha na situação inversa. O mundo tenta produzir uma paz artificial, meramente política, econômica, financeira, interesseira. Aquilo é extremamente frágil, qualquer cisma aquilo quebra e as guerras retornam novamente. E às vezes as famílias estão assim, não é verdade? A paz que vem pelo dinheiro, a paz que vem pelo interesse, a paz que vem simplesmente por uma situação de vamos botar os panos quentes em cima. Mas a verdadeira paz está, querido amado irmão, no sangue de Jesus. Sua família vai ter paz na sua conversão e na conversão dos seus familiares. Aí a paz reina plenamente. Amém, queridos? O segundo princípio para termos paz, então, primeiro, essa reconciliação, esse ato de Deus de nos reconciliar com Ele, é ter paz com Deus, e então termos paz uns com os outros. O segundo princípio, os pacificadores aprendem com Deus a amar a paz. Olha o versículo 4 do mesmo capítulo 5: bem-aventurados os que choram. Nós vimos que aqueles que choram são aqueles que choram por si mesmos, são aqueles que diante da sua miséria, pobreza, queda, pecado, choram seus pecados, não simplesmente lágrimas, porque o pecado está doendo, ou a consequência do pecado, mas lágrimas de arrependimento verdadeiro e genuíno. Mas não apenas essas lágrimas, são lágrimas daqueles que não apenas choram seus próprios sofrimentos pelo pecado, não apenas lágrimas do arrependimento próprio, mas as lágrimas de ver o mundo quebrado, lágrimas que se tornam atitudes, como as de Jesus. Jesus chorou e então fez a paz naquela cruz. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro e então mandou Lázaro sair depois de 4 dias. Aquelas lágrimas intencionais. Meus irmãos, nós somos intencionais na busca da paz. E a primeira intenção que precisamos ter é pregar o Evangelho, com certeza, porque nada vai produzir mais paz do que a pregação do Evangelho e a reconciliação com Deus através da cruz de Cristo. Mas nós precisamos também ser intencionais na paz nos nossos relacionamentos, de desligar os dispositivos para comer junto e deixar esses dispositivos e as redes sociais para sentar, conversar, rir junto, conversar, às vezes ficar tempo à toa do lado da pessoa que é a sua família, que é amado, estar juntos, conversar, ver fotos antigas. Está sem assunto, vai ver foto, você vai ver os assuntos voltarem, todos eles, de perguntar como está, de ligar para a pessoa, perguntar como essa pessoa está, se está com algum problema, se comeu naquele dia, se está passando bem, se precisa de alguma coisa. Ser intencional na construção da paz. É interessante a expressão pacificadores, porque a paz, ela não é algo que a gente senta, cruza os braços e espera chegar, ou um sentimento que a gente, calma aí, eu vou sentir, calma aí, está começando. Não, isso não é. A ideia de paz é uma construção. Vamos fazer a paz, vamos construir a paz. Se há algo que você faz, que você sabe que produz guerra dentro de casa, por que você vai fazer? Uma atitude, um comportamento, uma palavra, algo que você deveria fazer e não está fazendo, e você está vendo que isso produz guerra, discussão, briga. Por que é que você está insistindo nisso? A paz, ela deve ser feita, e ela deve ser feita por cada um de nós, entendendo que a maior
fonte de paz é a pregação do Evangelho. Eu posso ter essas atitudes, mas acima de tudo eu vou pregar o Evangelho. Eu vou promover a paz. Promover a paz é elogiar, é ser carinhoso, é ser atencioso, é ser amoroso. Isso é construir a paz. Críticas não constrói paz. Não dialogar, não estar juntos, isso tudo são dispositivos que promovem a guerra. Então, meu irmão, que você seja intencional na comunhão, em mover-se em direção às pessoas, em buscar a paz, em perdoar e ser perdoado. Isso tudo faz parte dessa construção da paz que o nosso Senhor está dizendo, porque foi isso que Deus fez. Veja, Deus não olhou para a gente e ficou lá de cima, olha os pobres coitados lá embaixo, estão tudo sofrendo, olha o quanto de guerra eles estão fazendo, olha o tanto de violência que eles produzem. Não, Deus olhou, Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu, Deus veio, andou na rua com a gente e morreu naquela cruz. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Ele abraçou aquelas pessoas, Ele cuidou daquelas pessoas, Ele alimentou aquelas pessoas, Ele perdoou aquelas pessoas. Isso é construir a paz. Isso é construir a paz. Então que você possa ter lágrimas, e que as suas lágrimas diante da situação da sociedade, da sua família, do seu relacionamento, que você possa não apenas ter lágrimas, atitudes que produzem, que constroem a paz, que constroem a paz. Não adianta a gente sair na rua em passeata, alugar um trio elétrico e ficar dizendo, olha, aqui nós queremos paz nessa cidade de Jesus. Isso é uma besteira que a gente faz. Ele pega aquele monte de gente e vai doar a cesta básica, aí é paz. Porque paz se faz, isso, de barriga cheia. Por que não vai para os hospitais? Por que não vai visitar a casa dos órfãos e viúvas? Por que não vai fazer algo em prol das pessoas? Isso é paz, é a construção da paz. Não adianta ficar declarando palavrinhas mágicas, isso não produz paz. Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, a igreja não fez isso. O povo foi para a rua, trabalhar, servir, ajudar, apoiar, amar, cuidar. Isso produz paz. Tirar do meio da rua as viúvas que estavam, como a igreja de Antioquia, que tirou 5.000 órfãos das ruas. Isso é paz. Isso é paz. Meus irmãos, a paz se constrói. Atitudes pequenas e atitudes grandes, mas todas elas intencionais. Acima de tudo, é de pregar o Evangelho, que é a maior de todas. O terceiro princípio encontra-se no versículo 5 e 7 do nosso texto. Bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os misericordiosos. Não há paz no orgulho. Eu anotava, é muito importante isso. Não há paz no orgulho. Os orgulhosos não desfrutam de paz. Os orgulhosos não têm bons relacionamentos. Olha, gente, Deus é amor. Ele não tem, Ele é o amor, puro, verdadeiro, pleno, perfeito, perfeito. Mas o orgulho é um negócio tão complicado que nem com Deus os orgulhosos conseguem se relacionar. O que diz as Escrituras em Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5? Tanto Tiago quanto Pedro estão citando o Antigo Testamento, porque Deus resiste ao soberbo, mas ama aos humildes. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer ter paz nos seus relacionamentos? Seja humilde. Seja humilde. Se você é orgulhoso, você nunca vai ter relacionamentos saudáveis. Nunca. E aqui eu digo algo. A humildade tem que estar nos dois lados. Porque você pode ter uma pessoa humilde de um lado
Se o outro for orgulhoso, não tem paz. Não tem paz. Se um dos é orgulhoso, acabou a paz. Esse outro vai ter que se subjugar ao orgulho do outro, para ter uma falsa paz, uma mentira aqui, porque isso não é paz. A humildade traz a paz nos seus braços, e humildade significa admitir os meus próprios erros. Humildade é olhar para o outro e dizer: olha, me perdoe, eu estou errado. É dizer: eu estou completamente equivocado aqui. Eu estou totalmente errado nessa situação. Isso é humildade. Humildade é reconhecer quem eu sou, de bom e de ruim, de certo e de estragado. Isso é humildade. Humildade é eu botar o nível certo de quem eu sou, em cada ponto da minha vida. Tem momentos, tem áreas da minha vida que eu estou mais ou menos bem, mas tem áreas da minha vida que eu estou muito ruim. E se eu não consigo reconhecer tudo isso, eu nunca vou ter paz, nem comigo. Eu nunca vou ter paz com Deus, porque se eu sou orgulhoso, como eu vou me aproximar de Deus? Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz em Provérbios que Deus ama o humilde e dá com o ímpio no chão. Ele ama o humilde. O contrário do humilde é o ímpio, é o orgulhoso, e ele dá com eles no chão. Ele tem que humilhar, porque senão não tem jeito. Meu irmão, a humildade é imprescindível na paz. Se você não consegue admitir quem você é e o que você faz, de bom, de ruim, de certo e de errado, não tem como ter relacionamento com você. Volto a dizer: nem Deus, que é amor, vai aguentar você. Treino feio, negócio é sério. E eu quero dizer uma outra coisa para ficar pior um pouco: é que todos nós lutamos contra o orgulho. Todos nós, começando de mim, somos orgulhosos. Todos nós temos uma medida exagerada de orgulho no nosso coração. É terrível isso. Então, para a gente, essa questão da humildade e de bons relacionamentos, de relacionamentos saudáveis, é uma luta. A maioria das brigas na sua casa é pelo quê? É você achar que você está certo e o outro está errado. E o outro, acho que tu está errado e ele está certo. Pronto, acabou. Aí, não é assim ou não? É aqui que a gente se aperta. Ninguém. Eu não dou um braço aqui. Em uma semana que a gente está em guerra, a gente nem se olha. Rosna, bufa, trava os dentes, desvia o olhar, nem fala. E não é só na sua família, não. É em toda a família, todo lugar. Se você for no Japão, é assim. Se você for nos Estados Unidos, é assim. Se você for na casa do vizinho, é assim. Porque todos nós somos assim. Mas felizes são os humildes. E aqui entra a graça de Deus para salvar a gente. Para salvar a gente. Mas é tão difícil a gente admitir para a gente mesmo, mas para o outro, que a gente está errado. A gente mente para a gente mesmo, sim ou não? A gente dá aquelas mentiras: não, você está certo, você é brilhante, maravilhoso, você está certo, é o outro que está errado mesmo, né? E aí você acabou, aí você se tranca, e você não quer admitir para você, você não quer admitir para Deus, você não admite para o outro. É um negócio esquisito demais. Lembre, irmão, a paz está nos braços da humildade. É a humildade que vem trazendo como beleza a paz que a gente precisa. Se nós não admitirmos quem somos, o que falamos, o que fizemos, ou deixamos de fazer, nunca vamos ter paz. Mas também nós precisamos de ser misericordiosos.
Porque ele diz: bem-aventurados os humildes, mas também bem-aventurados os misericordiosos, no versículo 7. Você quer ser perdoado quando você faz a coisa errada, mas você também tem que aprender a perdoar quando o outro faz alguma coisa errada. E aqui está o ponto: a misericórdia de um lado, a humildade do outro. Ser humilde, mas também ser misericordioso. Reconhecer quem eu sou, mas perdoar as falhas do outro. E a gente, na realidade, o que faz? As minhas falhas são muito pequenas, mas as suas são como uma bomba nuclear. Por isso que quando a gente fala do defeito dos outros, a gente usa generalização. Você só, tudo que você faz, a gente assim. Quando fala da gente, aí tinha tão boa intenção no meu coração, eu estava tão bem intencionado. Não, meu coração só tem coração, só tem amor, né? Ó, só amor. Mas do outro, rapaz, você é terrível. Você só tem má intenção no seu coração. Quando a gente vai lidar com relacionamentos saudáveis, a gente precisa ter essas duas coisas: a humildade de reconhecer que somos, mas a misericórdia de perdoar o outro, de estender o outro o perdão, a reconciliação. E por último, o quarto princípio: os pacificadores são puros de coração. São puros de coração. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz, ou o mesmo Deus da paz. Novamente a ideia de que Deus é o Deus da paz. O mesmo Deus da paz. A primeira ação do Deus da paz é: vos santifique em tudo, e não há paz sem santidade. A santidade é a verdade, a santidade é a justiça, a santidade é a bondade. Se você tirar esses elementos, verdade, justiça, bondade, se você tirar esses elementos, não tem paz. A paz morre sem esses elementos. E a santidade, ela mantém, ela preserva a paz. A santidade, ela é a preservadora da paz, porque é na santidade que os nossos corações estão retos diante de Deus. É na santidade que eu falo a verdade, que eu faço o que é correto, que eu sou justo, que eu sou íntegro. É na santidade que eu sou bom, que eu agi com bondade, com misericórdia, com amor. Sem santidade não há paz. Não há paz. Então, irmãos, nós precisamos andar em santificação para poder termos paz. Mas se faltar santidade na sua vida, com certeza vai faltar a paz, porque a santidade, ela preserva, ela conserva essa paz, ela mantém como os trilhos, o trem no lugar e se deslocando da maneira correta e na direção correta. Sem santificação não teremos paz. Por isso que a bebida tira a paz, a mentira tira a paz, a violência tira a paz, o orgulho tira a paz. A santidade nos mantém no trilho da paz. É aqui que a santificação nos norteia, nos direciona nesse caminho maravilhoso da paz. Se faltar a santidade, vai faltar paz. E se a santidade for fragilizada, se a santidade ela for oscilante, se a santidade ela for negociável, a paz vai acabar, ela vai escassear. Nós precisamos estar fundamentados na paz. Essas bem-aventuranças são como uma escada, é como degraus aos céus. Você vai tocando degrau a degrau. O primeiro degrau da conversão: bem-aventurados os miseráveis de espírito, eles que reconhecem os pecados,
sua ofensa a Deus, e o segundo degrau, e o terceiro, e assim você vai caminhando em direção a parecer mais com Cristo Jesus, ao príncipe da paz. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Quando você trabalha pela paz, quando você faz a paz, quando você constrói a paz, quando você ama a paz, você se parece muito com Deus. A identificação de que somos filhos de Deus não são milagres, curas, orações fervorosas, dons espirituais. Essas coisas até são muito boas. Mas o que nos identifica como filhos de Deus é que nós somos um ponto pacificador onde estamos. No trabalho, em casa. Nós não queremos botar fogo no parquinho. A gente, pelo contrário, a gente quer produzir um ambiente de alegria, de paz, de reconciliação. A gente passa por cima, muitas vezes, de muitas coisas, de muitas situações. Bonito ver um amigo, um pastor, inclusive, ele falou: pastor, a família, a nossa família, da esposa também, ele estava comentando comigo esse ano ainda, ele estava falando comigo, quando ele veio aqui na igreja. Ele falou para mim: pastor, a nossa família, ela trata muito mal a nossa família. Então, quando tem um almoço, eles botam uma mesa separada para a gente. A distinção do tratamento que eles fazem com a gente, eles nos tratam mal, eles tratam os nossos filhos como diferentes, tratam as nossas filhas como diferentes. Mas a gente continua indo. O crente é esse ponto pacificador. Ele dá o outro lado. Ele anda ali. E ele faz esse ponto de pacificação. E às vezes, irmão, deixa eu te dizer algo. Às vezes, para a gente manter a paz, a gente tem que fazer igual a Jesus. Jesus, depois daquela tempestade no barco, ele chegou na cidade de Jerusalém, encontrou aquele endemoniado, expulsou aqueles 5.000 demônios daquele homem, e a cidade inteira veio até onde Jesus estava, no meio do lago que chama Mar da Galileia, mas é um lago. Chegou ali na beira do lago e aquele homem estava sentado, vestido, são, uma bênção. E a cidade disse: não, nós não queremos você aqui. Jesus pegou o barco, entrou e voltou. Às vezes nós cristãos precisamos fazer isso. Não por orgulho, mas por amor, para não ter mais atrito. Porque quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos encontrar nelas aquilo que também está em nós, o orgulho. E às vezes nós, pela graça de Deus, não por mérito próprio, nós conseguimos lidar com esse orgulho e agir em humildade. Mas, como eu disse, você precisa encontrar partida do outro. E se isso não está acontecendo, talvez a distância do amor é melhor do que a presença da guerra. Às vezes você mantém a distância do amor, porque você não quer entrar em conflito, você não quer guerra, você não quer magoar e ser magoado. Então você faz como Jesus, você entra no barco e vai. Não porque você odeia alguém, mas porque você não quer guerra. Até que depois essa mesma cidade recebeu Jesus alegremente. E Jesus foi: quando depender de vós, tenham paz com todos os homens. Quando depender de vós, porque nem sempre depende da gente. Então, às vezes, a construção da paz se dá em dar um passo atrás em um relacionamento, para que você não tenha mais atrito, mais conflito,
conflito, mais problema, e você entra em crise, e as pessoas lá também. Então, às vezes é melhor, não por ódio, mas pela paz. De repente, aqui do lado de cá, em oração, os corações de lá mudam, como Deus já fez com você. E aí, dependendo, depois você consegue essa paz de novo nesse relacionamento. Acho que todo cristão já passou ou vai passar por um momento assim. Então fica aí um princípio para mim e para você. Não use a distância do ódio. Não, eu estou magoado com todo mundo, então eu vou embora. Não, também não presta. Você vai em guerra. Você vai em guerra. Você vai dando tiro. Você vai xingando, vai dando facada em todo mundo. Não é isso, ok? Mas é aquela distância que o seu coração livre, cheio de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, se distancia. Porque às vezes você já deu a face tantas vezes, ou caminhou tanto, que você precisa dar um passo atrás. Então, quando você for fazer isso, se você tiver que fazer isso, e às vezes você está tendo uma situação e você não sabe nem o que fazer, e talvez seja isso que você deve fazer. Você faça isso em amor, na esperança e em oração, que aquela pessoa, ou que aquelas pessoas cheguem ao arrependimento, porque o seu desejo é de reconciliação, porque quem experimentou a paz com Deus, quer a paz com os homens. Amém? Vamos ficar de pé, nosso Senhor. Feche seus olhos.